Vamos falar sobre um assunto muito importante, essencial para todos nós, para o futuro. É o novo modelo de educação, gente. É o novo modelo de educação que já vinha sendo implementado, mas com a pandemia agora fixou mesmo. É agora a nova maneira da gente educar. Vamos ver esse VT e depois a gente vai conversar. Na situação inusitada do isolamento social, a criação de um modelo pedagógico se tornou um desafio tão grande quanto o combate ao coronavírus. Demonstrações de superação, a aproximação entre pais, estudantes e professores, o uso contínuo da tecnologia com aulas remotas, tem surgido uma série de aprendizados que devem se mostrar essenciais para o futuro da área no mundo que surgirá pós-pandemia. No entanto, a área da educação passa por enormes desafios, os quais mostram o despreparo, pois a tecnologia é um instrumento facilitador do processo de aprendizagem. E como o ensino público nunca esteve preparado, a pandemia trouxe novamente à tona a discussão do ensino domiciliar. Já a rede privada, diante do impasse entre aquelas que se valem ou não do recurso das aulas online, usa de sua autonomia para mobilizar os estabelecimentos e tentar manter pelo menos algo em harmonia, o vínculo com as famílias. Para acompanhar dicas de como conseguir ajudar seus filhos em casa e manter os estudos em dia, acompanhe agora o nosso Papo Reto. Olha aí, gente, todos nós vimos e passamos e estamos experimentando essa questão por causa do isolamento, uma nova maneira de educação. Rede Vida sempre preocupada. Logo no início, a Rede Vida lançou a Rede Vida Educação, 2 canais a mais, 2 canais que estão a mais na programação da Rede Vida, para nos ajudar a ter um ensino totalmente gratuito, um reforço pedagógico em casa. Eu vou conversar agora com o Fabrício Vieira de Moraes, ele é o diretor pedagógico, né? Principalmente aqui a gente tem um programa O Mundo e as Palavras, que é o programa, né, que na Rede Vida Educação de segunda a sexta, nos horários das 10 às 11h30 e também das 17 às 18h30. Isso tudo no Rede Vida Educação. Mas eu quero conversar com o Fabrício Vieira para ele nos explicar, para que a gente possa entender. Ô Fabrício, boa tarde, muito obrigado, quero agradecer você, porque você dispõe do seu tempo, você dispõe aí para estar junto com a gente. Obrigado mesmo, do fundo do meu coração, de estar com a gente aqui na Rede Vida, tá bom, Fabrício? Seja bem-vindo. Perfeito. Padre Juarez, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui contigo, né, nesse encontro aqui no Bendita Hora, como também entrar na casa de milhares de brasileiros que estão aqui hoje conosco, participando aqui do Papo Reto. Então é um prazer, Padre, especialmente aqui a gente falar de educação. Ô Fabrício, fala um pouco sobre o Somos Educação. O Somos Educação é um projeto muito grande, amplo, maior do que os programas, mas o Somos Educação, o que é a Somos Educação? Perfeito, Padre. A Somos Educação é uma empresa que atua na rede privada de ensino e que ela é formada por um grupo com várias marcas, né, dentro de um contexto para atingir com propostas pedagógicas estudantes do Brasil todo. E dentro desse contexto da Somos Educação, né, a gente com um olhar específico para a educação, que a Rede Vida nos procurou justamente para que a gente pudesse pensar juntos, né? Pensar em como a gente conectar com crianças, né, do Brasil todo, ou seja, que estão aí neste contexto de pandemia, que estão isolados, e dentro dessa parceria é que surge a Rede Vida Educação e nós com o programa O Mundo e as Palavras. Então, a gente entra dentro deste contexto nessa parceria, né, da Somos Educação com a Rede Vida. Aqui, O Mundo e as Palavras, eu já assisti algo, é muito bem produzido, muito bem feito, né? É um trabalho não só de produção, mas um trabalho anterior que antecede a questão pedagógica, linguagem e tal. Eu queria que falasse um pouco desse programa, O Mundo e as Palavras, né? Volto a dizer, na Rede Vida Educação, das 10 às 11h30 e também das 5 às 5h30 da tarde, né? O Mundo O Mundo e as Palavras. Fala pra gente um pouquinho do programa, porque o programa é muito bem feito. Tá.
Perfeito. Padre, primeiro eu vou contar um pouco do como ele surgiu, né? Por que nós lançamos o programa. Primeiro que nós olhamos para este contexto, né, da educação brasileira e nós temos que... e um dos fatos que nos chamou muito a atenção é nós termos milhares de crianças, né, em processo, né, de alfabetização, em idade escolar de alfabetização, e que estão sem qualquer acesso à tecnologia, né? Eles têm talvez acessos restritos, mas com muitas dificuldades com relação à conectividade e também até com aparelhos, né, adequados para as aulas remotas acontecerem. Então, diante deste contexto, e hoje o que o país vive, que nós temos mais de 11 milhões de analfabetos em nosso país, e aqui é um dado que eu trago, que é um dado do PNAD, né, que traz aqui, fez pesquisas com domicílios brasileiros. E diante desse contexto, um contexto desses 11 milhões de analfabetos, e a gente entendendo, né, que a pandemia ela vem para afastar mais, né, essa diferença social que existe em nosso país, que ela agrava, né? Nós sabemos aqui a dificuldade para que essas crianças sejam alfabetizadas. Então, diante desse contexto que nós lançamos aqui o Mundo e as Palavras. E aqui dentro da construção do programa, Padre, o que nós tivemos como intenção é realmente ter uma programação que possa levar conteúdos adequados, conteúdos e a metodologia para contribuir para a alfabetização das crianças. E é por isso, como propósito social, que a Somos Educação e a Rede Vida construiu esse programa. Então, ele surge com essa finalidade, com esse propósito, né, um propósito social da gente atingir milhares de brasileiros por canal aberto de televisão. Então, a gente entra aqui porque aí favorece a tecnologia, né? A tecnologia ela fica aqui adequada. E é claro que com uma metodologia que nós, na Somos Educação, escolhemos o sistema MACS para poder fundamentar essa proposta pedagógica. Então, nós temos aqui um programa construído com vários quadros, e que são quadros que vão... cada um tem o seu propósito. Vou exemplificar, tá bom, Padre? Isso. Por exemplo, nós começamos todos os dias com um quadro que chama Entrei na Sua Casa. O que eu entrei na sua casa? É o momento de acolhida, é o momento que a gente chega em contato com essas crianças e a gente vai falar para ela, olha, o que nós vamos falar hoje? E a gente traz desse contexto a introdução de uma palavra nova, para ampliação de repertório, mas também a gente vem trazer um valor. Um exemplo que nós trabalhamos esses dias, a gente vai falar de família, né? Então, olha que importante falar de família para essas crianças. Em seguida, Padre, nós temos um outro quadro, que é o quadro da professora Lude. O que a professora Lude faz? Aí sim, ela vem trazer atividades com uma proposta de alfabetização, com metodologia muito clara, para a criança que acompanhar, ela vai conseguir compreender esse código dessas palavras que estão no mundo todo. E, sem dúvida, Padre, nós temos também outros quadros que vão contribuir para a alfabetização. Tem um que é da senhorita falante, que ela traz, ela é uma fonoaudióloga, e ela vem nos ajudar a compreender a consciência fonológica. A criança, né, ela compreender os sons das letras, né, ela vem poder compreender esse processo, porque ele alfabetiza, né, faz parte dentro da metodologia que nós temos. E vários outros que eu posso ir contando aqui durante o nosso bate-papo, Padre. É interessante que é tudo muito lúdico, né? Muito lúdico, todas as apresentação, conteúdo, e por isso absorve e prende a atenção da gente, isso que é interessante, né? E há uma coisa importante que as pessoas devem saber, que tudo isso é gratuito, ou seja, você liga a televisão, não precisa pagar por isso, é totalmente gratuito, ter um reforço escolar, ter uma educação aí fundamental, isso é muito importante. Ô Fabrício, eu vou só dar um recado ali com o Paulinho, mas eu já volto, claro, que eu tenho mais perguntas para fazer para você nos explicar também. Olha, gente, eu estou conversando com o Fabrício Vieira de Moraes, ele é o diretor pedagógico da Somos Educação, o programa que a gente tem aqui na Rede Vida Educação, O Mundo e as Palavras, ele está explicando para a gente. Eu vou te fazer uma pergunta. Ô, Fabrício, na verdade, a gente teve este boom, né, do ensino, mas não é chamado ensino à distância, como que é o nome? É ensino...
remoto, né? É remoto, né? Remoto, Isso, ensino remoto. Durante a pandemia que a gente teve esse momento maior. Mas isto é uma tendência que vai ficar, não é verdade? Olha, padre, sim, viu? Assim, o primeiro que eu sempre destaco para todos os educadores, né, do Brasil todo, e especialmente para escolas, a gente sempre conversa com escolas, né? Sim. Que nós estamos aqui num início de planejamento de 21 e nós não podemos descuidar do ensino, que nós estamos chamando de ensino digital, padre. Sim. O ensino à distância, aqui esse ensino remoto, ele é um ensino digital. Então, nós não podemos descuidar disso. Primeiro, porque nós não sabemos ainda como que fica a questão da pandemia. A pandemia possivelmente está dada, né? Ela está aqui e tal. Nós não vamos ter uma vacina a curto prazo para a retomada ser de ponta a ponta no Brasil todo. Então, tem que ter esse planejamento. Mas, além disso, nós tratamos também de um conceito que é de metodologia híbrida. O que é a metodologia híbrida, padre? É mesmo na retomada das crianças na escola, nós vamos ter que trabalhar, e isso considerando todo o potencial que a tecnologia nos dá, para que a criança ela possa também aprender com os recursos digitais. Então, dentro dessa metodologia híbrida, que faz parte, a pandemia ela vem para intensivar tudo isso, nós temos que considerar este movimento, né, que é o movimento da criança parte presencialmente na escola e parte presencialmente com os recursos todos digitais. E é diante desse contexto, padre, que a televisão aqui ela vem para nos ajudar dessa forma. E o senhor comentou algo agora há pouco, padre, a questão, né, de que observou que ele é muito lúdico o programa, né, o programa é muito lúdico. Verdade. Isso mesmo, a ludicidade ela foi pilar na construção do programa, porque a criança ela aprende, né, por essas interações lúdicas, aprende pela brincadeira, né, com a brincadeira, e então nós não descuidamos disso em nenhum momento. E um outro fato importante, padre, é o tempo. E isso, quando a gente traz da questão, que é a questão da aprendizagem digital, nós temos que considerar qual é o tempo adequado de uma conexão com essa criança. Sim. O que é um tempo adequado? Que nem hoje aqui, né, o programa O Mundo das Palavras, ele tem 1h30, mas ele tem quadros de 10 minutos. São quadros que, naquele quadro, ele tem um começo e meio e fim, que é para a criança ela ficar antenada e ela poder aprender diante aquele assunto, né, que foi tratado. Então, assim, nós temos primeiro, considerar todas as possibilidades digitais, porque acho que a pandemia ela vem para fortalecer isso. Segundo, padre, é encantar e é o que eu chamo de didática digital. Não basta apenas a gente ter a ferramenta. Então, as escolas hoje conectadas, né, cada uma com várias plataformas, nós na Somos Educação usamos muito o Plural, que é uma plataforma própria nossa para chegar até essas crianças, mas além da plataforma, nós temos que pensar e desenvolver como, né? Como nós vamos conectar com essa criança de maneira lúdica, interativa, de maneira com que a criança ela possa estar conectada e aprender. Eu vou fazer uma última pergunta, desculpa estar explorando você demais assim, mas eu quero fazer uma última pergunta. O que é o projeto Vamos Aprender? E qual o objetivo dele, o Vamos Aprender? O Vamos Aprender, padre, acho que é um outro programa que tem dentro do canal. Eu não sei. É o canal... então desculpa fazer a pergunta para você, então, desculpa. Não, fica tranquilo, mas sem dúvida é mais um projeto que conecta com esse nosso desafio que nós temos, padre, que é um desafio de realmente levar conteúdos de qualidade para essas crianças. Acho que um propósito que eu acho que ele é o mais genuíno e ele foi muito importante e que quando nós conversamos aqui com toda a equipe da Rede Vida e nós da Somos entendemos nessa importância do projeto social, foi realmente a gente chegar para milhares de brasileiros com conteúdo de qualidade, com um repertório cultural significativo. Mas, padre, são mais conteúdos aqui para ampliar as oportunidades das crianças aprenderem. Olha, eu quero só lembrar as pessoas, né, Fabrício, que o Rede Vida Educação são 2 canais, né, adicionais da Rede Vida. Nos lugares que a gente pega a Rede Vida
pelo sistema digital, né, pela antena digital, é sempre o canal ponto 2 e o ponto 3. Por exemplo, aqui em São Paulo, é o 34.1 é o canal da Rede Vida, que todo mundo está assistindo a gente. O 34.2 e o 34.3 são os canais da Rede Vida Educação que você pode usufruir o quanto quiser e quanto mais você usar, é melhor para a sua família. Quero agradecer muito você, obrigado, Fabrício, obrigado pelo seu tempo, obrigado por nos ajudar. Eu que agradeço, viu, padre? Obrigado mesmo, viu, Fabrício? Meio sucesso. Ô, padre, só vou deixar aqui uma última mensagem para todos, que o programa ele tá tão bonito que nós gravamos até um especial de Natal para essas crianças. Então, para que todas as famílias possam apresentar o programa aí para todas as crianças, que foi feito com muito carinho e com um propósito muito importante aí para alfabetizar e desenvolver essas crianças. Um abraço, padre. Abraço, obrigado, muito obrigado. Olha aí, que simpatia do Fabrício falando pra gente sobre o Rede Vida Educação. Volto a falar para você, é um trabalho maravilhoso da Rede Vida de televisão que dispõe e coloca de forma totalmente gratuita. Basta você ter a televisão aí, você poder assistir. E é importante que esteja junto com seus filhos no momento que assiste, para ir ajudando também a eles a entender, a compreender, a ajudá-los.